Oi, voltei, galera. Nós falamos no vídeo anterior sobre o ciclo da água e agora nós vamos falar sobre o ciclo urbano da água. O ciclo urbano nada mais é do que a urbanização desta água, ou seja, é a distribuição dessa água nos centros urbanos, nas cidades. Nós temos um esquema muito bacana lá na página 441. Primeiro nós vamos no esquema, tá? Esperar vocês abrirem lá, a página 441, onde tem umas setinhas vermelhas saindo dos mares, por exemplo, né? Da evaporação dos mares. Então, esse é um ciclo. Ciclo, ele tem início, meio e fim, mas ele retorna da onde ele se originou, tá? Então, a gente sofre a evaporação, a gente percebe lá que sofre a evaporação das águas. As águas sofrem, né? A evaporação das águas, e essas águas elas são acumuladas em algumas represas, né? Nas represas elas são distribuídas para centros de tratamento. Os centros de tratamento tratam essa água, né? Para que ela seja uma água potável própria para o consumo. E essa água vai ser distribuída para as casas das pessoas. E aí a gente tem o uso, né, no banho, né, no preparo de alimentos, e entre outras coisas, tá? Então essa água, ela vai retornar ao meio ambiente das nossas casas através do sistema de esgoto, que, lembrem-se vocês do filme Nemo, todo esgoto vai dar no mar. Então, e aí começa todo o processo. Só que, infelizmente, a água que cai nos esgotos, né, que a gente despeja, ela é muitíssimo poluída. Por isso que a gente precisa também tratar aquilo que a gente está eliminando dentro de casa, para a gente não contribuir ainda mais com a poluição das águas. Abaixo desse esquema, nós temos as principais etapas do ciclo urbano. São a captação, o tratamento, a distribuição, a utilização e o consumo, que tem que ser muito pensado. Nós vamos falar já sobre isso. A drenagem de efluentes, né, que é a água utilizada, que vai ser eliminada por meio de sistema de esgotos. A devolução ao meio, a evaporação, a condensação, a precipitação e a volta para a terra sob forma de chuva ou neve. Então, esse é o ciclo urbano. O que é o ciclo urbano mesmo? Ele é o ciclo da água dentro de toda a distribuição dessa água no planeta Terra, tá? Aí vocês vão fazer as atividades da página 442. E vamos para a página 443, onde a gente fala do consumo direto da água, o nosso consumo diário de água. Gente, existem aplicativos, eu acho muito interessante isso, porque tem gente que bebe tão pouca água. O nosso corpo é composto por 70% de água. A água é essencial para as funções vitais do nosso organismo acontecerem: respiração, digestão, excreção e por aí vai. Mas tem gente que não consegue beber tanta água assim. Existem aplicativos que lembram, né, por hora, por meio de despertador, notificação, que lembram que a gente precisa beber um copo de 200 ml de água a cada tanto tempo, para que a gente beba naturalmente 2 litros de água por dia, porque além de ajudar no nosso metabolismo, até é bom porque faz a gente perder peso, tá? Acreditem nisso. Depois vocês vão para a página, e essas páginas vão fazendo, tá? 440 até a 444. A gente tem um link ali no YouTube falando sobre a água no Brasil, é muito interessante, vocês acessem também. E depois a gente vai para 445 e a gente vai entender como que acontece o consumo indireto. O consumo direto é você beber. Ok, você pegou o copo, bebeu, diretamente você consumiu a água. Indiretamente é quando você se alimenta de alimentos que tenham em sua composição uma maior quantidade de água. Na verdade, todos os alimentos têm água, tá? Só que existem alimentos que possuem uma quantidade muito maior de água. Por exemplo, uma melancia. Ela não possui a mesma quantidade de água, por exemplo, que um arroz, mas o arroz possui. Então, a gente está consumindo indiretamente a água por meio dos alimentos. E aí, vocês vão fazer a parte da 446. A parte do desafio eu peço que vocês não façam agora, porque a gente vai fazer isso em sala de aula, se Deus quiser. Vamos para 448.
em que a gente vai falar sobre o problema do desperdício da água, tá? Nós podemos ter algumas atitudes e que nós podemos estar utilizando essa água conscientemente sem desperdício, tá? Eu até cheguei a colocar um vídeo, mas eu não sei por que causa, motivo, razão, circunstância, ele também sumiu da plataforma, mas eu vou botar ele sobre o desperdício da água. Nós, no nosso banho, na nossa escovação de dentes, lavar calçadas, né? A gente, por exemplo, quem possui máquina de lavar, minha mãe fazia muito isso. A água de sabão, né, que ia pro esgoto, ela enchia os baldes, né, com aquela água de sabão e jogava na calçada para poder, né, dizer que passou uma água por ali carregando o excesso de impurezas, mas não foi uma água que eu usei especificamente para aquilo. Foi uma água que eu reaproveitei para poder usar. Então, quando eu faço isso, eu não estou desperdiçando, eu estou economizando. E por último, nós vamos até a página 455, que é onde terminam as tarefas, tá? E vamos observar também num gráfico o consumo de água na produção de alguns alimentos, ou até mesmo no consumo de alguns alimentos. Vou estar colocando também lá no canal, na plataforma, no canal não, o vídeo que fala sobre o desperdício de água. Vocês vão responder até a página 456, que a gente faz um resumozinho do que foi falado no capítulo, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é o ciclo da água, o que é o ciclo urbano e a importância de fazer uso consciente da água. Beleza, galera? Tchau, tchau!